60% das queimadas no Brasil ocorrem em áreas particulares. Maiores focos de queimadas no Brasil está no Cerrado, área de maior extensão agropecuária. Agosto registra maior número de queimadas no Amazonas em 2021. Essas são algumas manchetes de matérias recentes disponíveis em portais de notícias na internet. Elas te preocupam? Esperamos que sim, já que algumas consequências das queimadas são até mesmo irreversíveis. Outro fator que, segundo pesquisadores, pode agravar a situação atualmente é a mudança do responsável pelo monitoramento das queimadas no Brasil. Anteriormente era feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Agora é realizado pelo Ministério da Agricultura. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Eu sou Luan Borges e no episódio de hoje do Podcast in Tree, para falar sobre o monitoramento das queimadas no Brasil, conversamos com a doutora em Ecologia e Evolução, pós-doutoranda na Universidade Federal de Alagoas, realizando pesquisas que envolvem a avaliação das ações do homem na biodiversidade, e uma das fundadoras do Fórum Clima Salvador, Luísa Diele Viegas. Luísa, seja muito bem-vinda ao Podcast in Tree. Para abrir essa nossa conversa, Luísa, reforça pra gente quais são as principais consequências das queimadas. As principais consequências das queimadas, elas vão desde uma alteração na forma como o solo reflete a radiação solar, o que faz com que essa região queimada acabe absorvendo mais calor e, portanto, muda ali esse microclima da região, até impactos mais direcionados à biodiversidade e às comunidades locais. Então, a biodiversidade acaba sendo afetada diretamente por conta da perda de hábitat e também afetada pelo fogo propriamente dito, né? Muitos animais acabam sendo queimados vivos. A sociedade, a comunidade que mora no entorno também acaba sendo bastante impactada, principalmente aquelas pessoas que dependem daquele sistema para produzir e gerar renda, né? Os fatores vão aí, então, desde uma questão mais física do solo e, consequentemente, um impacto no sistema climático da região, até impactos mais diretos na biodiversidade e nas comunidades. Luísa, abrimos o episódio mencionando algumas notícias recentes sobre as queimadas no Brasil. Esse cenário colocado pela imprensa procede? Como está a situação? O cenário das queimadas hoje no Brasil, né, a gente tem aí um aumento nos últimos anos. No ano passado a gente teve esse boom, principalmente, que ganhou a mídia, né, foi a parte do Pantanal, mas a Amazônia vem sendo bastante impactada pelas queimadas nos últimos anos. Especificamente esse ano a gente já entrou na temporada de queimadas no Pantanal, o Pantanal voltou a pegar fogo, a Amazônia também está sendo bastante impactada. A gente tem, na verdade, todos os biomas sendo queimados desde o ano passado, com maior intensidade, né, a maior intensidade dos últimos anos. E a importância do monitoramento das queimadas é exatamente esse, né, Luísa? Saber onde esse problema está acontecendo, o porquê de estar acontecendo e qual a procedência. Mas como esse monitoramento acontece? Como ele é feito? O monitoramento ele é feito de diversas formas, mas principalmente através de satélite. Então, imagens de satélite e no monitoramento presencial também, através ali da inspeção pelos órgãos ambientais. Né? Então, através de imagens de satélite, a gente consegue saber onde surgem os focos de incêndio e através do monitoramento pelos órgãos públicos, né, pelos órgãos ambientais, a gente consegue entender qual é a extensão e a intensidade desse foco de incêndio. Como eu mencionei no começo, recentemente houve uma mudança no responsável por esse monitoramento das queimadas no Brasil, né, doutora? O que mudou além do responsável por fazer esse monitoramento? O que acontece? Historicamente, o monitoramento e a divulgação dos dados sobre queimadas era feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que é um órgão público vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Era interessante, né, uma vez que é um órgão independente, ele fazia esse levantamento desses dados e fazia a divulgação desses dados. Porém, esse ano, a partir de julho, o governo transferiu esse poder de divulgação dos dados sobre incêndios para o Ministério da Agricultura. E o que isso representa? Vi que alguns estudiosos não gostaram muito da ideia.
Isso é um pouco complicado a partir do momento que os principais interessados em esconder esses dados seriam os grandes fazendeiros, uma vez que boa parte desses focos de incêndio são causados pelas atividades antrópicas através dessa cultura de colocar fogo para limpar a área, para a agricultura e para o pasto. Então a gente tem aí essa transferência, né, do INPE, que é um órgão público, porém independente, para o Ministério da Agricultura, que tem aí uma relação direta com os grandes fazendeiros e com esses interesses da grande agroindústria. Luísa, em maio do ano passado, o ministro do Meio Ambiente, na época Ricardo Salles, falou sobre passar a boiada. Ele estava fazendo referência às ações do governo sobre o meio ambiente no contexto da pandemia. Então, esses acontecimentos, como a mudança no monitoramento das queimadas, por exemplo, pressupõe que o atual governo não está muito afim de colaborar com a preservação do meio ambiente, né? Infelizmente, né, o atual governo ele tem se mostrado desde o início muito pró-agroindústria e anti-políticas de preservação ambiental, né? Então, a fatídica fala do ministro do Meio Ambiente falando sobre passar o gado, né, passar a boiada, exemplifica muito como que o atual governo tem um enfoque muito maior em promover essa agroindústria insustentável do que promover uma política de preservação ambiental. Consequentemente, atualmente eles têm colaborado muito mais com o aumento, né, desses focos de incêndio, dessas queimadas causadas por essa cultura da agroindústria do que efetivamente combatendo essas queimadas. O que o governo, poder público em geral, deveria estar fazendo é exatamente o contrário, né? Para combater essas queimadas, a primeira coisa seria o incentivo e o financiamento, né, dos órgãos ambientais, que são os órgãos reguladores, que são os órgãos que conseguem ali controlar esses incêndios. Então a gente hoje tem um sucateamento dos órgãos reguladores ambientais, e esse sucateamento tem como consequência falta de pessoal, falta de material de combate a incêndio, falta de mão de obra mesmo e de conhecimento sobre como combater os incêndios, porque não há formação de pessoas que poderiam ali atuar como combatentes. Então a gente precisa, principalmente nesse momento, desse incentivo, né, e desse financiamento para os órgãos reguladores. Além disso, a gente precisa separar, né, o órgão regulador do órgão executor. Então, a gente não pode dar na mão do Ministério da Agricultura o poder de regular as suas próprias ações, porque isso faz com que a gente tenha essa flexibilização na legislação e, consequentemente, a gente tenha aí um maior impacto negativo, né, na biodiversidade, nos ecossistemas e aí um aumento desses focos de incêndio e tudo isso que pode trazer ali como consequência. E diante desse posicionamento catastrófico do governo, a população fica sozinha, né, Luísa? Como as pessoas podem colaborar com a redução dos índices de queimadas? Em relação às pessoas, né, a gente pode colaborar primeiro denunciando quando você tem ciência ali de um foco de incêndio, né? Então, ao IBAMA, ao ICMBio, né, e outros órgãos aí que são atrelados ao Ministério do Meio Ambiente. Além disso, é interessante, né, a comunidade local entenda como que funciona essa dinâmica do fogo. Então, educação ambiental, né, promover essa educação ambiental nos locais onde a gente tem uma maior frequência de fogo, para que essas pessoas entendam o problema de se ter esse tipo de ação e a partir daí também consigam aprender como que resolve isso, como que elas lidam com o fogo. Então, cursos de capacitação de combatentes, isso é muito importante para que a gente consiga ter uma resposta a esse fogo mais rápida, né? E assim evite maiores transtornos. Por outro lado, existe quem apoia as ações de queimadas para o fortalecimento do agronegócio. O que dizer disso, Luísa? É um tiro no pé. É um tiro no pé porque até mesmo o agronegócio depende dos ecossistemas para se manter vivo. Então, a partir do momento que a gente prioriza o agronegócio insustentável em detrimento da conservação dos ecossistemas, o que a gente está fazendo é simplesmente dando um tiro no pé, porque logo isso vai ter uma consequência direta para a produtividade do agronegócio, vai ter uma consequência direta para o bolso dessas pessoas que hoje estão visando
apenas o lucro, né, em detrimento aí da natureza. As mudanças climáticas já estão causando aí eventos extremos de temperatura, eventos climáticos de modo geral extremos, o que está aí já começando a prejudicar a indústria e começando a prejudicar as sociedades ao redor do mundo. Então, é simplesmente um tiro do pé a gente ignorar, né, essa necessidade que estamos hoje de mudar a nossa forma de enxergar a natureza. Então, vamos tentar reduzir essas consequências e tentar não piorar a situação. Luísa, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Podcast em Tree. Para denunciar ações irregulares no meio ambiente, como desmatamento, por exemplo, a população pode entrar em contato com o IBAMA através do 0800 61 80 80. A ligação é gratuita para todo o Brasil. Até o próximo episódio. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida.